Pop TV, o popular na rede. Olá pessoal que acompanha o Popular aí pelas redes sociais. Sexta-feira, dia 8 de março. Sei que já tá terminando sexta-feira aí, mas quero aproveitar essa oportunidade aqui, desejar um excelente Dia da Mulher. Que esse seja um dia de todos os dias, né? Que a gente tenha a oportunidade de desejar Feliz Dia da Mulher para as mulheres todos os dias. E que também não fique só no Feliz Dia das Mulheres, claro que fique nas atitudes que nós, enquanto homens, precisamos ter diariamente nessa necessidade de respeito e igualdade que as mulheres estão aí conquistando, buscando, batalhando ao longo dessas décadas da nossa sociedade, né? Então a gente está aqui hoje para um bate-papo bem legal. Estou com a Fernanda aqui e estou com a Estela Basso, filha de Araucária, que está lá há 10 anos morando na França e está passando aí uns dias aqui em Araucária, visitando a família e também desenvolvendo um trabalho bem legal que ela vai falar pra gente aqui daqui a pouco, mas vai falar só um pouquinho, porque também a ideia não é ficar dando spoiler, né, como ela mesmo comentou com a gente aqui. Então eu queria agradecer, Estela, a sua oportunidade de estar batendo esse papo com você, de mostrar que tem araucariense ganhando o mundo, que araucariense pode ir pro lugar que ele quiser e ser bem sucedido e trabalhar no que ele quiser. E eu, antes da gente começar a falar especificamente sobre o seu trabalho, eu queria que você falasse um pouco de você. Quem que é Estela Basso? Ai, pergunta difícil, né? Para começar, Estela Basso, eu sou atriz, diretora de teatro e de cinema, né? Cresci em Araucária, cresci em Araucária e, como você falou um pouco, né? Faz 10 anos que hoje eu estou morando na França, né? Mas eu tenho uma vida um pouco assim, de meandros, assim, né? Eu cursei a faculdade de Direito em Curitiba, mas sempre fui muito das artes, né? Fiz piano, canto aqui na Criarte, escola de música daqui de Araucária por muito tempo. Sempre gostei. Fiz teatro no Teatro da Praça também, muito tempo atrás, eu era pequenininha. E quando eu fui agora, né? Agora não, 10 anos atrás lá para a França, eu meio que dei voz a essas antigas paixões que começaram quando eu era criança, né? Acabei deixando o direito de lado e hoje eu exerço enquanto artista, né, como eu falei, atriz, diretora. Lá na França. Lá na França. Para o pessoal entender um pouco lá da França, em que região da França você está? Como é que é foi essa tua caminhada dentro da França? Como é que é isso? Então, eu moro na região metropolitana de Paris, né? Morei muito tempo em Paris, mas lá os apartamentos são todos muito pequenininhos, o aluguel é muito caro. Então, só para dar uma ordem de ideia para vocês, tem pessoas que moram em 20 metros quadrados e pagam 600 euros de aluguel para morar em 20 metros quadrados, tudo dentro desse quadradinho. Só que por que as pessoas aceitam, né? Porque, claro, de uma parte tem muita gente, né? Então tem muita procura, mas ao mesmo tempo tem muita coisa que se passa fora de casa, né? Teatro, cinema, exposição, museu, parques, esporte, né, que todo mundo faz ao ar livre, então as pessoas meio que aceitam de morar nesses apartamentos pequenininhos porque elas passam pouco tempo em casa. No caso, agora eu estou morando na região metropolitana para ter um pouquinho mais de espaço, né, numa cidade que chama Saint-Denis, bem pertinho de Paris, para ter um apartamento um pouco mais confortável, né, e isso já vai fazer um ano e meio que eu estou lá. Bacana. Estela, a gente estava até tendo oportunidade de trocar uma ideia um pouco antes aqui de começar a gravação. E você estava me explicando, falando um pouco sobre como é que foi digamos assim, se habituar à população francesa, como é que é esse jeito. A gente sempre vê nos filmes os franceses assim mais frios, né? Talvez não tenha sido tão complicado, porque a gente também é de Curitiba, a gente também não é assim, né? Mas comparado com os franceses, eles são meio assim, parece que te olham meio assim de cima. Tá? Como é que é? Como é que foi essa habituação, digamos assim, lá com a população francesa? Então, no início foi bem difícil, né? Porque eu estava na universidade, né? Eu fui com uma bolsa de pesquisa da época que eu era do direito. E a gente não entende muito bem, né? Porque a gente chega sorrindo, né? A gente não sabe falar direito, então a gente é muito expressivo, a gente é caloroso, né? A gente conhece a pessoa, dá um beijo no rosto, às vezes dá um abracinho. E isso é muito estranho para eles. A primeira vez que eu tentei dar um abraço em alguém, coisa normal que a gente faz aqui, vai se despedir, dar um abraço, né?
a pessoa ficou assim, ó, super, né, tipo, travada, porque eles têm uma outra relação com o corpo e uma outra relação com pessoas que eles não conhecem muito bem, né? Então, no início é muito difícil, porque a gente dá muita bola fora, né? Tanto no pronome pessoal, né, que é o vous, que eles têm, né, que a gente não tem mais, assim, que é para pessoas que a gente não conhece ou para pessoas mais velhas, né? Então, um professor, você nunca vai chamar teu professor pelo nome. Ele vai ser o senhor, o monsieur, fulano de tal. E você nunca vai usar o pronome pessoal tu, né, que seria o você, o equivalente a você, para falar com o professor. Que tem essa coisa do respeito que é muito institucionalizado. Mesma coisa para pessoas mais velhas ou pessoas que a gente não conhece. Então, eles têm essa coisa da intimidade muito forte, né? Então, demora um tempo até você poder perguntar para a pessoa, a gente pode se tutoyer, a gente pode se tratar por tu, se não é por vous, né? Então, isso no início é muito estranho, até porque a conjugação do verbo com o vous é mais difícil, então a gente vive falando com tu e daí as pessoas ficam assim meio, tá, vou te dar um desconto porque você é estrangeira, mas se você fosse francesa já ia botar um freio direto. Então, no início foi muito difícil, tanto essa parte de entender que eles são mais frios, eles são mais desconfiados, porque se você sorri, você é muito, ainda mais Paris, que é uma cidade muito grande, então tem muita gente, as pessoas tendem a ter um pouco mais de distância. Então, teve esse momento de entender qual que era a linguagem, né, e se adaptar e não ficar sentido, né, porque às vezes eu saía com uma colega da faculdade, a gente ia tomar um café e eu pensava assim, nossa, agora a gente é melhores amigas, né, já chama de miga e tal, porque aqui no Brasil a gente é muito, vai direto, né, e na hora de ir embora era só, então tá bom, tchau. Sem um beijinho, sem um abraço, sem nada, porque leva um tempo até você estabelecer um vínculo com a pessoa, e a partir desse momento em que se constrói uma intimidade, aí é normal, é como se fosse aí tem aqui, um abracinho. Tem um abracinho, você pode chamar a pessoa pelo apelido, mas nunca, tipo, se a pessoa chama Ana Luísa, você não chama ela de Ana. Você chama ela de Ana Luísa até que ela te diga que você pode chamar ela de Ana. Né? E aqui, às vezes, a gente conhece a pessoa, chama Guilherme, já está chamando de Gui, nem sabe se a pessoa, né? Então tem realmente essa diferença das pessoas serem mais frias, assim, e mais diretas, assim. Tem menos medo de dizer não, de ser mais francas, né? E às vezes a gente leva umas patadas, mas a gente vai aprendendo. Então essa coisa do monsieur que a gente vê no filme é muito comum mesmo, lá, então. Até hoje é comum. Nossa, não, isso não se perdeu. Monsieur e madame. Legal. Estela, você, falando um pouquinho sobre, você comentou que você foi para a França pelo direito, para ir cursar, né, o direito. Como que foi isso? Como é que foi a decisão de mudar? Agora eu estou aqui e vou mudar. Então, na verdade eu fazia parte do grupo de pesquisa do direito, que é o PET, lá na Federal, que é um grupo interdisciplinar. Então a gente era como se fosse uma atividade extracurricular que eu fazia, e eu era bolsista desse grupo, que é um grupo em que a gente lê textos de filosofia, de antropologia, de literatura em relação com o direito. Então é um diálogo do direito com outras disciplinas. E aí eu fiz esse processo seletivo, consegui a bolsa para ir cursar um ano de filosofia na Sorbonne, que eu tinha uma dúvida entre o direito e a filosofia. Na verdade, eu gostava de todos os debates e todos os assuntos que atravessavam o direito, mas a aplicação de lei eu achava muito chato, porque é uma linguagem codificada, é tudo, e é normal que seja, né? Mas eu gostava muito dessa parte, né? Quando eu cheguei a estagiar, né? Eu estagiei no gabinete de um juiz, e a linguagem, ela já está fechada, né? Então eu sentia muita falta dessa liberdade de se expressar de uma outra maneira que eu não encontrava no direito enquanto jurista. E aí eu vim fazer um ano de filosofia aqui, e eu, né, sabia que não era o direito, mas eu não sabia o que era. Então eu não tinha coragem de largar, porque eu não sabia o que eu ia fazer, assim, né? Eu achava que era filosofia, mas ao mesmo tempo, por mais que a filosofia oferecesse essa liberdade de pensamento, também é algo que é muito rigoroso. Então, quando eu comecei a entender que, na verdade, eu achava que ia ser mais livre, a filosofia ainda é muito mais rigorosa, porque é um rigor no pensamento, eu falei assim, tá, meu Deus, o que é então? O que é? E aí, eu sempre tive essa coisa artística muito forte, mas como a gente não tem incentivo aqui, todo mundo tem medo, né? Fala, vai ser artista, vai viver do quê? Sim. Vai ser uma vida instável, como que a gente não sabe, né? Então, como não tinha artista na minha família, para mim era algo que era impensável, né? Tipo, o que eu vou fazer para sobreviver? E lá na França, conversando com outras pessoas,
tá muito mais presente na cultura e não tem esse medo de você falar, tipo, eu quero seguir uma carreira artística. É um pouco mais natural. Então, eu acho que ter ido para lá me mostrou que era uma possibilidade, enquanto que aqui no Brasil já tinha muitos freios, porque a gente tem essa, né, dificuldade de valorizar realmente a parte cultural, né? Tá sendo construído assim, né? Então lá quando o filho fala para o pai, você é atriz, o pai diz, meu Deus, o que eu fiz na vida? Por que isso? Não tem essas coisas assim. Não, claro, eu acho que se for uma família um pouco mais tradicional, eles vão falar, né? Acho que daí vai de família para família, mas não tem essa coisa que nem aqui, ainda mais, né? No Brasil a gente sabe que é muito Rio de Janeiro e São Paulo, mas quando você não é dessas grandes cidades, vai falar, vai fazer o quê? Né? A atriz é para trabalhar na Globo, né? Sim. Só que tem muitas outras nuances, né? Então eu acho que quando eu fui para a França, né? Como eu falei, eu sempre fiz curso de teatro, de música, sempre gostei muito e eu nunca abandonei isso, assim. Eu nunca consegui dizer, tipo, isso aqui é minha atividade de lazer. Sempre ficou ali pungente e quando eu fui para lá, eu acho que deu uma vazão, assim, para eu entender que talvez eu pudesse realmente viver disso, assim. E como é que foi esse momento? Essa virada de chave? Foi muito difícil. Eu fico imaginando assim, não, agora tá decidido, eu vou fazer isso. Como que foi isso? Foi muito difícil. Foi muito difícil porque já fazia 4 anos que eu estava no direito e dá muito medo, né? E a gente ainda, quando a gente é novinho, já é difícil escolher uma profissão, né? Porque a gente não sabe, a gente é muito novo para saber o que a gente quer fazer. Então, eu não ia ter uma equivalência de diploma aqui, né? Porque se eu abandonasse a faculdade, esses 4 anos não ia ter nada que justificasse. Então eu fiz mais um ano de direito lá para conseguir ter um diploma. Então eu tenho um diploma. Se eu decidisse amanhã voltar a querer trabalhar com direito, eu tenho esse diploma na França que me permitiu validar esses 4 anos. Então você consegue fazer Conseguiria, se eu quisesse hoje, porque eu fiz mais um ano, eu já tinha a minha decisão, eu comecei a fazer uma formação de teatro profissional lá, de cinema, já com a decisão na cabeça, mas eu fiz mais um ano para amarrar e dizer, tá, se der tudo errado, eu ainda tenho essa garantia. Essa garantia. Mas foi bem difícil, assim, porque é um salto no vazio, assim, você não sabe o que te espera e quando você não tem referência de outras pessoas, né, tipo, você não sabe como vai ser, né, então foi um pouco sofrido, assim, mas eu lembro até hoje que quando eu mandei uma mensagem que eu tava fazendo curso de teatro, eu falei, mãe, eu acho que eu descobri realmente o que eu gosto, e ela respondeu, que bom, tem pessoas que passam a vida inteira sem saber o que elas gostam, o que elas amam. Então teve esse apoio, né? Teve esse apoio. Por mais que meus pais não tivessem entendido o que está acontecendo, eles me apoiaram e sempre me apoiaram, sempre me deram muita liberdade de escolher, que às vezes é vertiginoso, né? Porque às vezes tem os pais que botam obstáculos e os pais que te dão a liberdade. Quando eles te dão a liberdade, no caso dos meus pais, você tem a responsabilidade de assumir a decisão que está na tua frente, né? Então, sempre dá um medo. A escolha foi sua. A escolha foi minha. Exato. Estela, estava comentando também que lá dentro, para as pessoas entenderem como é que é o cenário audiovisual, o cenário artístico mesmo da França, né? A gente tem aqui, a gente evoluiu muito nos últimos anos no Brasil, mas a gente tem muito isso, digamos assim, ligado ao financiamento público, aos editais. Lá como é que é isso? Dá para viver da arte, dá para viver do cinema, do audiovisual? Como é que é lá? Então, lá na França, um pouco como aqui no Brasil, tem o sistema de editais, né? Então tem o financiamento público, né? Depende muito do estilo do filme que você quer fazer, né? Então, se é um filme que vai ser uma comédia e você sabe que o objetivo é trazer tantos milhões de pessoas, vai ser muito mais fácil de conseguir um financiamento privado, porque você vai ter as empresas que já sabem que o filme ele vai ser feito para ter uma bilheteria e um alcance, né, com fins comerciais. Então, vai ser mais produtoras que vão investir o dinheiro que elas vão captar, enquanto que se você quer fazer um filme um pouco mais autoral, um pouco mais voltado a assuntos que talvez não interessem todo mundo, mas que tem, claro, a sua importância, vai ser mais financiamento público, porque aí o governo, lá, os editais, eles vão ver um interesse social em certas temáticas, né? Enquanto que, então, tem essa diferença realmente do filme que se quer
um filme comercial, o objetivo é fazer entradas, e os filmes que tem, claro, né, que todo mundo seja pago da cadeia produtiva, mas que não necessariamente aspiram a todo mundo ficar rico porque o filme está passando em todos os cinemas, mas justamente se concentrar em assuntos, né, que tem um outro tipo de importância. E aí vai ser isso um pouco que vai determinar lá na França da onde vai vir o dinheiro, se vão ser produtoras ou se vão ser editais públicos, né? Lá tem um sistema para o cinema que é tipo os grandes filmes, que eles chamam que é o CNC, que é o Centro Nacional do Cinema, e é como se fosse não é uma associação, mas é tipo uma empresa pública em que todas as entradas dos filmes, por exemplo, um filme francês que trouxe muita gente, esse dinheiro que foi das entradas, ele vai ser redistribuído para ajudar os diretores e diretoras que ainda não são muito conhecidos ou que não querem fazer filmes diferentes, né, independentes, a conseguir ter o dinheiro do financiamento. Então é muito isso, depende do tipo de filme, né? Mas também tem sistema de editais que vão passar por esses outros organismos, e aqui no Brasil a diferença é que vai passar realmente pelo dinheiro do governo, né? Uhum. E claro, no Brasil também tem produtoras, dá para ser também financiamento privado. E lá você divide a sua carreira, o seu dia a dia, você é atriz e também criou uma companhia lá, teatro, também dirige. Eu achei bem interessante que você falou, principalmente naquele período de pandemia, eu queria que você explicasse como foi a criação dessa companhia, o que te levou, qual foi o momento que você falou, não, vou correr atrás, como é que foi isso? Então, eu fiz a minha formação de teatro lá, em francês, né, então já foi foi meio que um desafio, né, aprender a se expressar plenamente em outra língua, atuar em outra língua, e aí, logo depois, já veio a pandemia. Então foi um pouco essa coisa de, tô pronta, mas como veio a pandemia, tudo ficou em stand-by, né. E aí, durante o confinamento lá, que teve vários, né, eu comecei a sentir muita falta de me expressar em português, porque eu falava francês o tempo inteiro, eu estava sentindo que o meu português eu estava perdendo um pouco a espontaneidade na língua, e eu estava sentindo muita falta de me expressar na minha língua. E aí eu fui procurar grupos, eu pensei, deve existir, né, um grupo de teatro aqui, com brasileiros e tudo mais, e não existia. Tinha grupo de capoeira, que é muito comum, grupos de batucada, gastronomia, tem muitos setores, né, da cultura brasileira lá na França, mas o teatro não tinha nada. E aí eu falei, tá, então se esse grupo não existe, eu vou criar esse grupo, né? E aí que eu criei a minha companhia, que chama Quarto Além, em que a gente oferece, além de eventos relacionados à língua portuguesa, seja saraus, de leituras, de poesia, de textos teatrais, também cursos de teatro voltado, que daí eu que dou, né, eu que dirijo a companhia, para pessoas que falam português. Então, tem um público brasileiro muito forte, né, de pessoas que, assim como eu, não querem perder o vínculo com a língua, né, perder essa força da sua própria língua, que acaba, né, o fato de estar falando francês o tempo inteiro acaba, né, diminuindo um pouco. E aí também tem portugueses. Já tive até uma finlandesa morando na França que falava português. Não me perguntem por quê. E também vários franceses ou que são binacionais, né, ou que são casados com brasileiros e brasileiras e já falam português muito bem, mas querem uma vivência da língua mais profunda do que só um curso de português, né? Seria uma vivência mais do jogo teatral, né, da troca com outras pessoas. E aí que surgiu essa companhia, surgiu essa ideia. E dentro desse projeto, dentro dessa companhia, é a companhia que está desenvolvendo esse projeto que você veio aqui para o Brasil também, obviamente, para visitar a família, mas também para desenvolver. É pela companhia. É mais ou menos, assim, porque a companhia é bem mais voltada para a parte teatral, né, e esse outro projeto que é mais voltado para o cinema, eu tô mais com uma produtora lá, que aí é uma empresa realmente, né, que vai trabalhar para a captação dos recursos e tudo mais. Então tem esse pé na companhia, né, porque é uma associação que promove eventos e iniciativas, né, de brasileiros e brasileiras ligadas ao teatro e ao audiovisual, mas também é um projeto um pouco paralelo à companhia, assim. Bacana. A gente queria agora entender que projeto é esse, em que pé ele está, e
tem coisa que obviamente a gente não pode falar, mas qual que é a ideia de lançamento e tal e tudo mais? Então, esse projeto também começou na pandemia, então foi um momento, sim, muito difícil, mas ao mesmo tempo, como a gente, né, eu acho que criativamente, assim, várias coisas nasceram, assim, nesse período de 2020, eu comecei a escrever esse projeto em 2020. Então, é um projeto de documentário, um documentário mais poético, assim, não é um documentário propriamente informativo, mas um documentário mais de, como se fosse uma viagem no Brasil. Então, ele se passa no Brasil e ele conta a história de um objeto que estava no Museu Nacional da UFRJ, que foi o museu que pegou fogo em 2018. Porque esse evento, né, sendo brasileiro, fora do Brasil, a gente lembra que a gente é brasileiro todo dia. Você não esquece que você é brasileiro, porque você tem, às vezes, enrosca a língua, as pessoas perguntam de onde você é, então você porta o Brasil em você, né? E aí, quando aconteceu esse incêndio, as pessoas vinham me procurar. Nossa, meu Deus, que catástrofe, né? Todo o acervo, toda a memória nacional que estava nesse museu. E para mim foi muito difícil, assim, nesse momento de sentir que essa memória nacional que a gente já pena a construir era tão frágil, né? Tudo que tinha dentro desse museu. Então começou, né? Isso foi em 2018 e então ainda estava meio fresco para mim em 2020. E aí eu comecei a puxar essa cordinha e começar a escrever, né? E demora, porque é meio que atravessado. A gente faz várias coisas e esses projetos que ainda começam, que estão nascendo, eles vêm muito da tua convicção de escrever, né? Então, é um projeto que fala sobre um objeto, e é isso que eu não vou falar qual é o objeto, né? Essa vai ser a curiosidade. Essa vai ser a curiosidade. De um objeto que estava no Museu do Rio, que foi resgatado, mas ele foi descoberto e a vida desse objeto está em Minas Gerais, na região de Lagoa Santa. A região ali do Cerrado, das grutas, uma região que eles chamam de região kárstica, que é um solo muito particular que preserva, vou dar uma dica, que preserva, né, certos objetos dentro das rochas mesmo, é um tipo de solo bem específico para guardar, né, certas relíquias ali, e esse objeto ele foi encontrado em Minas Gerais, na região de Lagoa Santa, por uma missão. Ai, eu já estou falando demais. Franco-brasileiro, enfim. É a história desse objeto. Então, tudo que se passa da descoberta dele até ele chegar no Museu Nacional do Rio de Janeiro. E também, então, a maioria do filme se passa em Minas Gerais, mas tem um momento no Rio de Janeiro, né? Então, a gente conseguiu ir gravar lá no Museu Nacional, né? É um canteiro de obras nesse momento, mas foi muito emocionante de entrar, de ver a reconstrução do museu por dentro, porque a fachada já foi reconstruída, mas por dentro ainda está tudo a ser feito, né? Isso me permite, porque você estava me contando que você tem um relacionamento com o museu, digamos assim, que antecede, obviamente, o incêndio e tal, e talvez até a sua ida para a França. Você tem inclusive uma memória afetiva em família, né? Sim. Na verdade, pouco antes de eu ir para a França, da primeira vez lá, quando eu tive a bolsa de pesquisa, a gente fez uma viagem para o Rio de Janeiro em família e a gente foi visitar o museu lá na Quinta da Boa Vista e eu estava com toda a minha família, meu pai, minha mãe, meu irmão, minha irmã, né? E então foi meio que nesse período em que eu estava deixando o Brasil, né, indo viver na França, que a gente visitou esse museu. Então, eu tenho essa memória. A última vez que eu estive lá, antes do incêndio, eu estava com a minha família toda, né, a gente passeou lá no museu, então essa memória afetiva acho que com certeza guiou muito o fato de que essa notícia me afetou e eu queria falar, né, queria defender essa memória ali afetiva e nacional, né, relacionada ao museu. E esse é um filme? É um filme documentário. Filme documentário. Ele tem prazo para lançar? Como que tá a programação para a gente já ficar na expectativa? Né? Uma araucariense estreando aí também, fazendo esse tipo de filme, né? Que dá muito orgulho para a gente. A gente defende muito a nossa cidade, Araucária, e trazer você aqui faz com que a gente mostre também para as pessoas que estão nos assistindo que os araucarienses, como o Valdiclei falou, ganham o mundo e fazem sucesso e não deixam também de trazer assim a Araucária com eles, né?
Então, o filme agora, a gente gravou uma parte, mas ele ainda está em fase de escrita, né? Então, eu já tenho uma versão de roteiro, mas eu ainda não terminei. Só que qual que era a urgência? Como o museu está sendo reconstruído, se eu não fizesse agora, se eu esperasse o roteiro terminar para vir daqui 1 ano, 1 ano e meio, o que eu ia ver hoje não ia ser a mesma coisa. Então, tinha essa urgência de gravar o quanto antes, para a gente não perder esse momento da reconstrução. Mas a ideia é, eu vou terminar a escrita agora, a ideia é voltar para terminar de gravar lá em Minas, né, porque a gente veio mais para fazer uma pesquisa, né, saber como que a gente vai, né, se organizar para essa gravação, qual que vai ser a equipe, quanto tempo. Então a gente já adiantou toda essa parte, mas agora continuar a escrita do roteiro com a produtora lá na França e com editais aqui do Paraná também, que é um pouco a dificuldade, é um edital do Paraná para um filme que vai ser em Minas, né? Então isso que no Brasil os editais eles são muito regionais. E ao mesmo tempo eu não queria me inscrever no edital, que é a lei que eles chamam Paulo Gustavo, que é uma lei que traz muito recurso para projetos culturais. E eu não queria me inscrever em Minas porque eles pedem para que a mão de obra seja regional. Aí eu falei, tá, eu vou lá para Minas, vou fazer trabalhar um monte de gente de Minas, quando na verdade eu queria, né, trazer a mão de obra daqui, como então eu estou esperando essa resposta desse edital, mas tem vários editais aqui que a gente também está escrevendo, né, para conseguir essa captação. E mais lá na França, mas a ideia, imagino eu, é que a gente volte para gravar e quem sabe na metade do ano que vem o filme fique pronto. Então tem ainda muito, né, ainda tem chão pela frente, mas estamos na boa direção. E quando estiver pronto, a gente tem que organizar para fazer uma sessão pública aqui em Araucária. Com certeza, nossa, isso eu ia ficar muito honrada. Com certeza. Vai ser bem legal. Priscila, você está falando que já está voltando para a França, né? Hoje a gente, você enquanto cidadã, digamos assim, está nos teus planos? Eu sempre digo que hoje esse negócio de morar é meio complicado, né? Porque a gente hoje é cidadão do mundo, né? A gente está muito perto de tudo. A gente pode estar presencialmente em um lugar, mas vivenciar outro por conta da tecnologia. França, Brasil, está dando quanto tempo de viagem? 10 horas de avião de São Paulo. Então a gente consegue chegar de um dia para o outro, tal, tudo. Mas hoje, como é que tem? Você pretende ficar pela França? Tem uma ideia de voltar a morar no Brasil, seja de qualquer estado ou aqui no Paraná mesmo? Como é que está organizando a tua vida nesse sentido? Então, eu tenho muita vontade e eu acho que em algum momento eu vou voltar. Eu ainda não sei como, porque justamente hoje minha vida profissional ela está acontecendo na França, né? Então, voltar para cá implicaria reconstruir, continuar fazendo, né, um networking aqui, que eu tenho, claro, colegas de profissão aqui, mas hoje tudo que eu estou fazendo está relacionado a, né, minhas atividades em Paris. Mas nossa, quando eu viajo, quando eu venho para cá, eu sempre tenho muita vontade de voltar e como eu falei, quando eu fui para a França, meu objetivo não era ficar lá, né? As coisas foram acontecendo, eu fui ficando. Eu acho que da mesma maneira com que eu fui ficando, uma hora eu vou voltar. Que bacana. E falando, né, um pouquinho dos desafios profissionais, qual foi o trabalho mais desafiador você foi pelo direito, mas optou pela arte? Qual foi assim o maior desafio na profissão até agora? Que é um desafio constante, porque esses projetos artísticos, né, eles contam muito com a tua convicção e com a vontade e o fato de você acreditar no que você está fazendo. Então, eu acho que o maior desafio é o fato de que, como não são rotinas muito... A gente não sabe, assim, né, tirando o trabalho com a associação, que é mais regular, a gente não sabe quando a gente vai ter trabalho, né? Então, enquanto atriz, às vezes eu posso ficar 4 meses sem trabalhar enquanto atriz, né? E aí, simplesmente porque nesses 4 meses não tem um projeto que corresponde ao meu perfil, né? Então, às vezes, você tem que acreditar muito no que você está fazendo para você não perder como se fosse assim, a fé, né? Porque tem a ver com muitas coisas que acontecem, então eu acho que enquanto artista quando eu estou vivendo um momento muito efervescente, né, hoje, porque eu estou com esse projeto autoral, com a companhia de teatro,
Às vezes eu faço uma publicidade, participo de algum filme, mas tem momentos em que pode ser muito deserto, assim. Ou porque tem alguma outra coisa acontecendo que faz com que você não esteja em sintonia, e nesses momentos em que você procura trabalho, ou que você não está ali, que nem eu estou nesse momento de efervescência, que talvez tenha sido o Covid, que foi um momento em que, meu Deus... Tudo parou, né? Tudo parou. O que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer? Ainda mais uma profissão que exige o contato com o público, que exige uma proximidade. Então, nesses momentos, eu acho que o mais difícil é você não largar tudo e desistir e... Porque vou fazer uma outra coisa, que seja mais regular, que me traga rendimentos mensais, né? Eu acho que também tem muito a ver com a personalidade de cada um, né? Eu acho que essa angústia é como você, né, vai desfazer essa angústia e trabalhar sobre si mesmo para não perder essa chama, digamos assim. Tem que ter muita convicção. Gostar muito, né, do que faz. Que legal. Dentro dessa... É interessante você falar da pandemia, mas a pandemia, ela me parece que ela fez com que você conseguisse realizar aquilo que te dá muito prazer hoje, que é ter a companhia. Então, no momento em que, e o ser humano é incrível por isso, né? No momento em que você parece que está tão isolado, tipo, foi o momento que te deu start para você buscar algo que te aproximou. E o pós-pandemia tem muito essa questão da urgência, né? Parece que a gente está com uma urgência muito de fazer, a gente está num período mesmo de voltar a entender que a vida segue, né? E eu tenho até essa curiosidade, né, de como é que ficou esse pós lá na França. Como é que é? Você sente que as pessoas também estão com essa urgência, as pessoas estão querendo viver mais rapidamente? Como é que é isso lá? Nossa, eu sinto bastante que... Eu acho que 1 ano depois da pandemia, todo mundo ainda estava meio com medo, assim, né? Tipo, será que eu vou investir? Será que eu vou dar o pulo? Porque estava tudo muito incerto, né? Então, teve muita gente que teve que fechar a empresa, que teve que mudar de rumo justamente porque não conseguiu dar conta, né? Porque a pandemia foi muito difícil para muitas pessoas, né? Enfim, e eu acho que logo depois todo mundo ainda estava meio assim, pisando em ovos, assim, tipo, será que eu vou, será que eu não vou? Será que é o bom momento para começar um projeto? Será que eu não vou? E aí eu acho que quando passou esse 1 ano, 1 ano e meio, em que todo mundo ainda estava meio... né, digerindo o trauma, eu acho que a gente ainda está digerindo muitas coisas que aconteceram durante a pandemia, aí se acelerou. E se acelerou de um jeito que às vezes dá até medo, assim, né, porque parece que tudo vai mais rápido, assim, e eu acho que muitas pessoas se lançaram, então que foi muito bom, né, porque estava nesse stand-by, e quando meio que a gente sentiu que dava para ir, todo mundo foi, mas ao mesmo tempo parece que a gente acelerou de um jeito que a gente não consegue mais desacelerar, né? Então, tem essa coisa positiva de sentir que depois de um período difícil a gente tem muita força para recomeçar, reconstruir, mas ao mesmo tempo acelera tanto que a gente não pode perder esse fio, né, de estar em coerência consigo mesmo. E quando vai rápido demais, às vezes a gente, né, pode passar meio que... Sim. Atropelado, né? Não pode atropelar mesmo. Você veio para visitar a família, para fazer a parte da pesquisa, do filme, do documentário, e voltar para Araucária, assim, esse sentimento de vir passear aqui. Como é que é para você, Araucária? É muito ninho, assim. Eu acho que é como se fosse o lugar em que eu recarrego minha bateria, assim, é como se fosse... eu acho que eu sinto que é o lugar em que eu fico mais à vontade, mais... Eu baixo as armas, assim, e eu acho que eu fico completamente no presente, até não olho meu celular, parece que eu consigo me desconectar de tudo que está longe. Para aproveitar, né? Para aproveitar, assim, então é muito revigorante e é muito gostoso estar com a minha família, é muito bom percorrer as ruas e lembrar das coisas, né, como eu falei, Teatro da Praça, né, quando eu passo no Teatro da Praça e lembro, eu pequenininha, com 9, 10 anos, né, ou a escola de música, ou os lugares, né, onde foi o restaurante dos meus pais, onde é a empresa dos meus pais, e tudo que está relacionado à minha infância, o início da minha idade adulta. Então eu sempre sinto que eu volto
com a energia, assim, sabe, se a gente pode falar de aura, ela tá fechadinha, assim, azulzinha. Então é sempre muito gostoso vir pra cá e sempre me faz muito, muito bem, assim, às vezes cruzar com as pessoas na rua, como a gente se encontrou por acaso. Né, por acaso. Então é muito gostoso isso, assim, de encontrar com as pessoas na rua e estar nesse diálogo permanente, né, com a infância, é muito, muito bom. Que bacana. Vocês são, ainda na linha da família, vocês são em 3 irmãos, a Cris, sua mãe, Pedro, seu pai. Fale um pouquinho deles, assim, o pessoal já conhece, são araucarienses natos, tem muita história, a família Basso tem muita história em Araucária. E numa outra oportunidade eu quero convidar o seu Pedro, ele está aqui, não quis participar aqui agora desse bate-papo, porque era para a filha, né, brilhar aqui, mas eu ainda vou convencê-los a vir contar um pouquinho da história, porque a família Basso e Araucária é uma só, né, a gente vê vários personagens, né, nomes de rua, com o nome da família de vocês, então falando um pouquinho da família, né, então pai, mãe, 3 irmãos, conte um pouquinho deles. Araucária para mim, né, é minha família, né, e é também muito minhas avós também, assim, né, porque eu tenho minha avó que faleceu há pouco tempo atrás, que também é de Araucária. Ela era de Catunduvas ali, mas também para mim eu acho que é essa cidade que me liga com as minhas raízes, assim, e da minha outra avó que não é de Araucária, mas que veio morar em Araucária. Então eu tinha muito essa coisa das raízes com as avós aqui. E o nome das ruas, né, como você falou, a gente mora ali perto da rua Frederico Basso, meu avô que eu nunca conheci. Então tem toda essa coisa das raízes, assim, né, das raízes múltiplas, né, porque agora eu tô morando na Europa, mas Araucária também é um lugar de muitos encontros, né, de pessoas que vieram de lugares do mundo muito diferentes, italianos, poloneses, ucranianos, né, libaneses. Então eu acho que para mim é um pouco essa conexão com todas essas raízes, assim, e claro, né, meu pai, minha mãe, né, toda a história do restaurante, toda a trajetória deles que também sempre me inspirou muito, né, de muita iniciativa, de muita convicção, de ir passinho por passinho até chegar e construir algo sólido e, né, que tenha força de toda essa história. Então, eu acho que eu me inspiro muito dos meus pais e os meus irmãos, a gente a gente é tipo uma fusão, assim. Meu irmão agora, né, que eu vim pra formatura dele, tá se formando em medicina, então... Gente, precisamos tanto de médicos, que bom! Sim, e médicos humanos, médicos, né, então bons, exatamente. Eu tenho muito orgulho dele, porque eu sei que ele vai ser um médico que não vai perder esse vínculo com o humano, né, que às vezes a gente vê, né, claro, às vezes é preciso... Tem profissionais, sim. né? E minha irmã que vai se formar em engenharia civil, né, então são, né, profissões assim, a gente sempre brinca que o meu irmão é da área médica, assim, né, que eu sempre soube que não era isso. A minha irmã é mais das exatas, né, então ela é super prática, né, ela lembra um pouco meu pai, um pouco mais matemática, assim. Minha mãe, ela é um pouco mais afetiva, e ela tem essa coisa da ação, assim, bastante... Ação e a reflexão, a gente sempre brinca, assim, meu pai é mais a reflexão, minha mãe é a ação, mas pra mim é uma mistura, não tem tanto essa divisão, assim, então... E eu que acabei indo mais pro direito, mais pra literatura, e no fim das contas terminei nas artes, assim, então a gente é bem diferente, né, a gente tem cada um pouco a sua especialidade, mas a gente é muito complementar e a gente dialoga muito, assim, então... É muito bom quando a gente está em família, porque os assuntos são muito variados. Meu pai que gosta muito de história, de política, e aí meu irmão que vem contar causa da cirurgia que ele faz, e minha irmã, o piso do aeroporto, que é engenharia civil, umas coisas que a gente nem imagina, o cimento do aeroporto. Imagina o papo, né? E a minha mãe, que é mais os causos de família, então é a combinação perfeita, assim. Ah, que legal. Você tem quantos anos? 31. 31. O restaurante... A Fredericos, né, que é a alimentação, né, atende escolas, creches, empresas, né? Uhum. Tem quantos anos? 30 e... Ai, tem... 33? 35. 35. Pegando uma colinha aqui. Estamos pegando seu Pedro aqui, uma colinha. 35. Então você cresceu... Sim. Vendo no meio disso, né? Como é que foi? Você tem essas lembranças, Nossa, eu tenho, porque... Começou com um terreno ali perto da prefeitura, né, que era só o restaurante. Então era uma cozinha, assim, muito
que misturava quase com familiar, né? E aí eu vivia ali com as cozinheiras, assim. Eu lembro que no comecinho, tipo, às vezes... Eu lembro até hoje de uma memória, assim, da gente empanando o frango, pega o frango e passa ali na farinha de rosca, assim, sabe? Então tinha coisinhas fáceis que às vezes eu fazia, ou ajudar meus pais no movimento do restaurante, fazendo suco de laranja, às vezes pesando, né? Porque era por quilo, assim. Então eu tenho memórias muito, muito, muito precisas desse momento. E aí, aos poucos, né, foi crescendo e daí foi cada vez mais se tornando cada vez mais profissional, perdendo essa coisa, né? Que é normal, né? Normal. No início era muito misturado ali, a casa do lado e tudo mais, e hoje, né, mais nem se compara. Hoje a gente está num outro lugar, numa cozinha industrial, o restaurante não existe mais, mas é muito coerente, é muito natural essa trajetória, assim, e eu lembro com muito afeto, e até hoje, quando eu vou lá na cozinha, na Avenida das Araucárias, é muito bom, tem cozinheiras que eu conheço, que me conhecem desde pequenininha, então eu lembro delas, né, eu tenho essa memória muito forte, assim, com alguns dos funcionários lá, dos motoristas, e é sempre bom de rever, né, às vezes o tempo passa, a gente vai mudando, mas algumas pessoas estão lá, né, continuaram, tipo, desde o começo com os meus pais, e é muito bom ter esses pilares, assim, né, fazem parte dessa história, porque estão ali desde o começo, assim. Ai, que maravilhoso. Eu fico imaginando você lá no meio, pequenininha, ajudando a empanar, colaborando ali também, e crescendo no trabalho, né, vendo seus pais na lida mesmo, trabalhando. Isso dá esse incentivo também, né, a gente imagina que crescer junto, vendo o trabalho, vendo a evolução, né, da empresa, é muito gratificante e torna também esse bom exemplo, fazer com que você também tenha essa força de vontade na sua profissão, que não dá para desistir, que tem que continuar, assim como foi seus pais, né? Que bacana. Pessoal, a gente for ficar, como dizer, vai longe a conversa aqui, vai longe, né? Então, mas eu queria agradecer muito a Estela por esse bate-papo aqui. Muito obrigado a vocês por terem me convidado. Imagina, essa oportunidade, a gente tem uma alegria muito grande em poder falar sobre Araucária e sobre araucarienses, não interessa onde eles estejam. A gente sempre diz que a gente é um jornal especialista em Araucária. Quando a gente fala que é especialista em Araucária, por consequência, quer ser especialista em araucarienses. A gente quer falar dos araucarienses, não interessa onde eles estejam. Que estejam aqui no Campinho da Barra, que estejam na França, que estejam na Nova Zelândia, que estejam na Antártida. Nós queremos falar sobre araucarienses. Então, é muito gratificante a gente poder trocar essa ideia, saber como uma cria de araucária, a pessoa aqui da cidade, como ela está desenvolvendo o trabalho dela fora do país, e sem esquecer esses laços com a araucária. Então, queria agradecer muito o seu pai e sua mãe, que a gente foi trocar uma ideia com eles começaram a falar, a senhora está vindo, a gente falou, a filha, vamos chamar para conversar lá? Sim. Vamos chamar para conversar lá, e a gente tem isso, a gente gosta muito de contar essas histórias de araucarienses. E não dá para perder a oportunidade. Não dá para perder essa oportunidade. Você não vai para a França, né, de volta. Então a gente fica muito feliz de você ter aceitado o convite, sei que você veio correndo, a tua agenda está corrida ali, queria agradecer muito mesmo. E queria que você deixasse um recado final para as pessoas e aproveitar esse teu, digamos assim, essa tua sensibilidade, digamos assim, de ter arriscado, né? Porque existia um caminho, aspas, mais fácil, que era concluir o curso de Direito e tal, tudo, e existia aquilo de mudar tudo, arriscar, né? E queria que você deixasse assim, para as pessoas que de repente estão nesse dilema, né? Então lá tem muitos, né? A vida é muito injusta com a adolescência e a juventude, né? Ter que escolher o que você vai fazer com 18, 19 anos, né? Então, eu queria que você deixasse um recado final para as pessoas nesse sentido, né? O que dá para ter, assim, o que dá para dar de recado, assim, para as pessoas? Eu acho que, pela história nacional, a gente também falo enquanto, né, faço parte da classe média, eu acho que a gente fala muito do medo da instabilidade, né? E eu acho que eu entendo de onde vem, e eu entendo, né, quais são tudo que está relacionado a isso, mas eu acho que a estabilidade também é uma ilusão. Então, às vezes a gente está estável, mas a gente não está feliz. Ou a gente está estável, achando que está estável, e as coisas podem mudar de um dia para o outro. Então, eu acho que a instabilidade, assim como a estabilidade, são ilusões, né?
tudo, nada dura sempre, né? Tudo está em constante mudança. Então eu acho que é difícil se escutar e dá medo de arriscar e de, né? Você tem que acreditar muito em você mesmo, mas eu acho que para as pessoas que estão com vontade de mudar ou arriscar ou se enveredar por outros rumos, eu acho que tem que se escutar, acreditar em si mesmo, e quando a gente acredita em si mesmo, as coisas vão acontecendo, e a questão de estabilidade, instabilidade, ela não se coloca mais, porque a gente vai colocando pedrinha por pedrinha e construindo. Vai fazendo dar certo. Vai fazendo dar certo. Não tem a opção de não dar. Não. É isso aí, muito Que bem. bacana. Então fica o recado, pessoal. Faça dar certo, né? Você se escute e faça dar certo. É o principal caminho. Eu também quero agradecer, Estela. Foi muito bom ter você aqui. Espero que a gente possa, quando você vier novamente, a gente falar um pouquinho mais do projeto também. Tá super convidada a voltar, tá? Ai, obrigada. As portas prazer. As portas do Popular, assim como a Araucária, você já sabe, é sua cidade, estão sempre abertas para você. Quero agradecer demais. Obrigada mesmo por ter vindo. Foi um prazer te conhecer. Para mim também. Conversar com você. E te desejo mais sucesso. O sucesso que você já está fazendo, mas mais sucesso ainda. E a gente quer te ver brilhar. Sempre. Ai, obrigado. Muito obrigado. Foi um prazer para mim também. Fico muito feliz de... Até falando aqui foi meio catártico, assim, porque não é sempre que as pessoas colocam essas questões. Eu acho que foi muito bom para mim também, mesmo para o discurso, assim, do que eu tô falando, né? Nossa, na verdade, tudo isso faz tanto sentido, assim, e falar, né? Essa oportunidade de vir aqui contar um pouco da minha história também foi muito valioso para mim. Então, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade, e até, né? Até breve. Até breve. A gente que agradece. Pessoal, a gente agradece a todos que assistiram, que vão assistir este vídeo. Compartilhem esse vídeo aí nas suas redes sociais, compartilhem nos grupos da família, no grupo do futebol, no grupo dos amigos, no grupo da empresa. E a gente convida sempre vocês a seguirem, nos acompanhando aqui o Popular. Desejo um ótimo final de semana a todos. E, como a gente sempre faz questão de dizer, jamais se esqueçam que o Popular é especialista em Araucária.